Pai, em nome de Jesus, usa-me como um canal, como instrumento diante de Ti, para ministrar esta palavra, Deus, para que o Senhor Deus venha, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, trazer renovo, trazer resposta nesta manhã para cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Nós estamos diante de um texto aqui, de uma história bíblica, de uma passagem muito comovente, de uma passagem, meu amado, que um servo de Deus, a Bíblia fala que Ezequias, ele era tido como, e era reconhecido como um bom rei, como um rei que confiou no Senhor, um rei que obedeceu aos mandamentos do Senhor. Ezequias realizou profundas coisas no tempo dele que ele reinou, ele restaurou a adoração a Deus, ele extirpou ali a idolatria no meio do povo, que era uma idolatria muito ferrenha, apesar dele do pai dele ter sido como um rei bem perverso. Ele foi filho de... o pai dele era um homem... O rei Acas era um homem ruim, era um homem perverso, que não obedecia ao Senhor. Mas Ezequias, ele andou por outro lado, ele primou por outro lado de adorar e bendizer o nome do Senhor. E quando a Bíblia fala que, olha, naqueles dias, porque ele estava vivendo um momento de uma crise nacional, que o povo assírio, o rei da Síria, estava ali tentando invadir, tentando ali acabar com o reinado de Ezequias. E além dessa crise nacional, ele estava vivendo uma crise de saúde. Imagina que situação difícil, que coisa complicada. Aí eu aprendo aqui com a palavra do Senhor, que não adianta, meu amado, muitas vezes, você pode falar assim, mas eu estou servindo a Deus, eu estou fiel com o Senhor, não vai acontecer nada comigo, eu estou isento de passar por uma crise. Não é assim. A Bíblia fala que Ezequias era um homem temente a Deus. Ezequias fez aquilo que era bem... enfrentava um problema no governo dele, um problema nacional, um problema político, e ainda, além disso, enfrentava um problema de saúde. Aí eu aprendo, gente, que o problema, a tempestade, a dor, notícia ruim, o dia mau ele bate para mim, ele bate para você. Muitas vezes estamos servindo a Deus com integridade, estamos servindo a Deus com a nossa vida totalmente no altar do Senhor, e ainda assim enfrentamos problemas, enfrentamos desafios, enfrentamos problemas difíceis. Mas a diferença de sair dessas tempestades, a diferença, meus amados, de sair de problemas difíceis, é a forma que você encara, é a forma que você conduz a situação, é a forma que você deixa muitas vezes que o seu emocional, ele responda àquele ataque, àquele confronto. Como é que está o seu emocional? Nós temos na Bíblia uma passagem que pode muito nos contar disso. Eu já preguei aqui várias vezes sobre isso, é sobre Elias. Elias era um homem que ele estava ali também, era um homem fiel, era um dos maiores profetas da sua época, era um homem de uma influência tão grande que ele era respeitado. E ele fez coisas, Deus usou aquele homem para fazer coisas grandiosas. Mas no momento da vida dele, ele é afrontado por uma mulher, ele é desafiado por Jezabel, e quando ele é desafiado, aí eu fico perguntando, por que Elias temeu tanto? Por que ele saiu ele sai de um momento tão glorioso, de um momento que ele ora, e chove do céu fogo, e destrói 400 profetas de Baal, e imediatamente uma mulher manda uma mensagem para ele. Ela nem vai, ela fala que vai matá-lo. Se ela quisesse matar, ele iria lá e matava. Mas ela manda uma mensagem e ele vai e todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Ele entra numa profunda tristeza. Sabe por quê? Porque ele deixou que o emocional dele falasse mais alto do que Deus falava para ele. Ele deixou naquele momento que o emocional dele conduzisse, dominasse aquela situação. Eu aprendo com isso que nós precisamos, gente, porque eu sou servo de Deus, porque eu sou fiel ao Senhor, eu não estou isenta de enfrentar tempestades. Mas eu vou sair dela da forma que eu encará-la, da forma que eu conduzi esse problema. Então eu tenho que, desse momento, buscar Deus. É um problema, é um desafio. Imagina, o rei Ezequias estava lá sofrendo com o povo da Síria, com o rei da Síria, com aquele exército todo, querendo invadir Judá. E aí ele ainda passando por uma enfermidade. Nós, quando estamos enfermos com alguma doença, sentimos fragilizados. Mas o nosso emocional, meu irmão, a nossa vida com Deus, ela tem que estar firme.
Ela tem que estar totalmente firmada na rocha, para que no momento da luta, porque não estamos isentos de passar problemas, nós sabemos conduzir a situação. Infelizmente, Elias não soube. O que ele quis para ele foi a morte. O que ele quis para ele, em momento algum a Bíblia fala que ele, quando ele entrou debaixo do zimbro, ele não orou. Ele simplesmente começou a murmurar, começou a reclamar, pedir para si a morte. Agora a Bíblia conta aqui uma história diferente. O rei Ezequias, quando ele recebeu a notícia, a Bíblia conta a história, que ele estava enfermo de uma enfermidade mortal. E quando ele tem uma visita do profeta Isaías, o profeta vai, o Senhor Deus manda que Isaías vai na casa dele e fala para ele, olha, essa enfermidade é para a morte. Você imagina, alguém chega na sua casa, chega lá um homem de Deus, um homem que você sabe que ora, um homem abençoado, e você fica, nossa, fulano de tal veio aqui, vai trazer bênção para mim. Aí a pessoa chega e fala para você, essa doença é para a morte. Arruma a tua casa. Põe em ordem a tua casa, que você vai morrer e não vai viver. Imagina o sentimento de tristeza daquele homem. Se fosse com um de nós, eu entendo, eu não saberia nem o que eu faria. Eu ia chorar, eu ia entristecer muito. Se chegasse um profeta da minha casa e me desse uma notícia dessa. Mas a Bíblia fala que Ezequias não aceitou essa palavra. E eu quero compartilhar com vocês coisas tremendas que eu aprendo com essa passagem, com essa história, que nós devemos aprender com este homem. No primeiro momento, minha amada, que a gente recebeu uma notícia ruim, uma notícia que vai nos tirar o chão, uma notícia que vai nos abalar profundamente. O que ele fez, a Bíblia fala que ele virou as costas, o rosto para a parede. Ele não aceitou aquilo. Ele falou, não, Deus, eu não vou aceitar morrer agora. Ele começou a orar. A Bíblia fala que ele começou a cobrar do Senhor. Olha o que diz o verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. É a chave. Eu sempre falo aqui. E a chave para nossas respostas. É a chave para nossa vitória. Resposta, meu amado, do sobrenatural. Resposta que nós precisamos para algo que nós não encontramos em lugar nenhum, a oração. A Bíblia fala que quando ele recebeu isso, que Isaías fala para ele, o profeta lhe disse, assim diz o Senhor, foi palavra de Deus para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Só falou isso e vazou. Não quis dar muita explicação. Não entrou ali no mérito. Não entrou ali em detalhes. Falou, olha, arruma a tua casa. Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual foi a atitude daquele homem que recebe uma notícia daquela? Que recebe uma bomba daquela? A Bíblia fala que ele virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou a Deus. Ele buscou de Deus ali uma mudança de decreto. Uma mudança de determinação do Senhor. Eu aprendo aqui, minha amada, a Bíblia fala que Deus ele não muda. Mas quando Deus quer abençoar o teu servo, quando Deus recebe no trono, quando a nossa oração, como diz lá em Apocalipse 8, que a nossa oração ela vai como um incenso agradável, ela vai elevada por anjos ao Senhor. Quando você ora na tua casa, quando você ora no seu secreto, por alguma coisa que você sabe que não tem solução a não ser do Senhor, que você busca de Deus, a sua oração ela é levada pelas mãos dos anjos aos céus. Ela balança os céus. Há um tremor no céu. E Deus, ele muda decreto, ele muda, minha amada, determinação para abençoar você, para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, para enxugar as suas lágrimas. Deus Todo-Poderoso. Então a chave, qual é a chave que nós precisamos virar para receber nossa resposta? Orar. Ora. Humilha-se diante do Senhor. Proste diante do Senhor. A nação tem que prostrar.
A nação tem que abrir os lábios, abrir a boca, orar a Deus, falar, Deus, e ser sincero, ser objetivo. Fala, Pai, eu não sou nada. Se você pecou contra o Senhor, fala, Pai, pequei contra ti pequei. Mas eu estou aqui, Pai, para pedir perdão. Eu estou aqui, Pai, para buscar uma resposta. Eu estou aqui, Pai, porque eu não aceito essa palavra. Pai, eu quero viver. Eu quero, Pai, estar diante de Ti. Eu quero, Pai, eu tenho muita coisa para me fazer ainda. Foi isso que Ezequias fez. A Bíblia fala que ele virou para a parede. Por que assim, pastora? Porque ele virou o rosto para a parede. Eu entendo, meu amado, que muitas vezes precisamos abrir mão daquilo que nós temos. Abrir mão da nossa soberba. Abrir mão, meu amado, muitas vezes daquilo que eu acho que vai me dar, que vai responder tudo o que eu preciso. Abrir mão daquilo que eu acho que é o melhor na minha vida, que eu tenho colocado no lugar do Senhor. E eu aprendo quando ele virou o rosto para a parede. Ele estava dando as costas para tudo que ele possuía. Ele estava dando as costas, meu amado, para as coisas que ele tinha, mas que não ia resolver o problema dele naquele momento. Ele estava dando as costas para um exército que ele tinha à disposição dele. Ele estava dando as costas para a riqueza que ele tinha, para a fama que ele tinha, para o reconhecimento como um bom rei que ele tinha. E estava virando de frente para o Senhor. Estava virando, meu amado, o rosto para o Senhor, numa forma de mostrar que naquele momento ele não tinha ninguém que poderia fazer nada a não ser o Senhor. A Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e orou. E fala mais que ele começou a clamar, começou a buscar de Deus, e começou a abrir o coração e a falar com o Senhor. Olha o que ele disse aqui. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, que te andei diante de ti, em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Será que eu e você temos a cara hoje, se recebemos uma bomba dessa, uma notícia ruim, de virar o rosto para a parede e começar a falar com Deus, Pai, eu te servi de todo o meu coração, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho andado, Pai, fazendo a tua vontade. Pai, eu estou aqui me despindo de mim mesma, de todo o meu orgulho. Eu estou abrindo mão, Pai, de todos os meus títulos, do meu dinheiro, de tudo que eu alcancei até hoje, com muita luta, mas eu alcancei, para poder ter uma resposta do Senhor agora. Será que nós temos essa coragem? Será que nós temos, meu amado, essa moral para falar isso com o Senhor? Ezequias teve. E se nós tivermos, nós podemos ter certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor. Deus vai ouvir a nossa oração. Por isso a importância, por isso, meu amado, a necessidade de desenvolvermos um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento íntimo com Deus. Mas isso é dia a dia. Isso, meu amado, essa é uma constância. Não eu falei, eu aceito a Jesus, eu aceitei o Senhor, eu sou membro da igreja tal, eu sou dizimista, mas não tenho um relacionamento com Deus, não tenho uma vida com o Pai, não tenho, meu amado, uma intimidade, não tenho um tempo de secreto com o Senhor. Porque num dia ruim, no dia mau, você vai ter condições de chegar diante do Senhor, virar as costas para tudo que você conseguiu, para tudo que você, meu amado, lutou para ter, mas você quer uma resposta do Senhor. Porque na vida a gente é assim. É ou não é? Tem hora que nós precisamos de uma resposta de Deus, que ninguém vai dar, que o nosso dinheiro não vai dar. Muitas vezes sentimos um vazio no coração, sentimos, meu amado, uma solidão que somente Deus vai preencher. E é neste momento que nós temos que ir ao Senhor. É neste momento, meu amado, que nós temos que ter cara de falar, Deus, eu estou aqui, Pai. Me ajuda. Responde o meu clamor. E a Bíblia fala que Ezequias chorou muitíssimo. Ele derramou diante do Senhor. Ele chorou diante do Pai. E mais uma vez eu aprendo, quando eu falo aqui sempre, que o seu clamor, as suas lágrimas, elas não são em vão. Elas não vão passar despercebidas aos olhos do Senhor. Continua orando, continua clamando, continua insistindo, continua persistindo com o Senhor, continua com a sua vida no altar. Está difícil? Ora a si mesmo. Está complicado, não estou afim? Vai a si mesmo.
Pastor, eu estou cansada de lutar, continua lutando. Só consegue quem corre atrás. Só consegue quem busca. Se você não estiver disposto a buscar a sua vitória, a sua bênção, você tem que abrir os braços e esperar e receber aquilo que vier, aquilo que a vida mandar para você. Mas nós não somos desse nível. Nós não somos esse tipo de pessoa que espera o que a vida vai dar. Nós estamos esperando o que o Senhor vai dar. O que Ele tem para você. Não entra nessa de vou deixar a vida me levar. Não. Porque vai acontecer momento na sua vida. Vai acontecer situações na sua vida que você vai precisar de ter moral. De virar para a parede e falar, Deus, Pai, eu estou aqui. Eu andei diante do Senhor em retidão. Eu tive uma vida, Pai, no teu altar. Então agora ouve a minha oração. E a oração e o clamor daquele homem não passou despercebido. O Senhor ouviu o clamor dele. A Bíblia fala, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos. A Bíblia fala, meu amado, que antes mesmo do profeta sair do pátio, do palácio, antes dele sair do lado de fora, Deus falou com ele, volta. Vai lá, volta e fala com o rei. Que eu ouvi o clamor dele. Eu ouvi o clamor e vi as lágrimas dele. E respondi. E eu vou acrescentar para ele anos, 15 anos. Aí você pode pensar assim, não, mas só 15 anos? Eu tenho 30 anos, vou morrer com 45, não dá. Não é isso. A gente não sabe quanto esses 15 anos quer dizer. Só sei, meu amado, que Deus, Ele mudou o que Ele mesmo tinha falado. Sabe por quê? Porque um servo dele se prostrou. Porque o servo dele orou. Porque o servo dele chorou. E o servo dele rasgou o coração. Rasgou de uma forma tremenda. E clamou. E falou, pai, eu não aceito isso. Nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que sair da nossa mesmice. Parar de murmurar. Parar de reclamar. O rei poderia ter reclamado, passando por uma luta nacional, por uma luta de enfermidade. Recebe uma palavra daquela. Podia ter reclamado. Nossa, logo agora. É um problema atrás do outro. A Bíblia fala que ele foi e orou. Nós precisamos aprender a parar de murmurar, a parar de reclamar demais, a parar de vitimizar demais, achar que somos piores do mundo, achar que o mundo conspira contra a gente, achar que não vai dar certo, eu estou precisando disso, estou passando essa necessidade, todo mundo passa. O rei Ezequias foi muito pior, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas ele ia morrer, que ele colocasse em ordem a casa dele. O que seria esse em ordem a casa dele? Ele precisava preparar-se para morrer. Ele precisava ali, meu amado, deixar as coisas em ordem. Tinha pendência, com certeza. Pendências que ele precisava regularizar. Pendências que ele precisava, meu amado, deixar tudo arrumado. Muitas vezes, isso eu aprendo aqui. Deus não está falando que ninguém aqui vai morrer. Mas nós precisamos, meu amado, colocar em ordem a nossa casa. Em ordem a nossa vida. Como está a nossa vida com o Senhor? Esse colocar em ordem, ele tem conotação para mim, para você aqui, Deus sabe no meu coração, de olhar a nossa vida como um todo. Como está a sua vida, sua casa, sua família, a sua vida com Deus. Nós precisamos colocar tudo, meu amado, em ordem. Nós não sabemos que dia o Senhor vai nos chamar. Precisamos, colocar nossa saúde em ordem. Começar, a investir tempo em oração, investir tempo em busca de uma vida de santidade, de uma vida de aproximação com o Senhor, de uma vida, meu amado, de buscar aquilo. Olha, vamos parar de querer que as pessoas façam as coisas pela gente, parar de terceirizar os nossos problemas, parar de culpar o outro, o mundo, o sistema, por aquilo que eu preciso, por aquilo que eu tenho que resolver.
vou resolver, eu tenho que resolver, eu vou lá, eu vou levantar, eu vou correr atrás. E Deus vai abrir na porta. Deus só vai abrir a porta se você se mover para passar por ela. Como é que Deus vai abrir uma porta, gente? Se eu não me levanto, eu não saio da zona de conforto e vou tentar que essa porta se abra. Como é que eu vou conseguir um emprego se não levanto e vou buscar? Como é que eu vou conseguir, meu amado, ter uma saúde se eu não vou conseguir me alimentar melhor? Se eu não vou conseguir, meu amado, parar de fazer tanta coisa errada? Eu vou plantar, eu vou colher aquilo que eu plantei. Arrumar a casa. Arruma a sua casa. Coloca em ordem. Isso na Bíblia é muito significativo. Coloca em ordem. Busca de Deus. Ah, não sei, pastora. A minha vida é tudo certinho. Busca do Senhor. Ele vai trazer a sua memória. Aquilo que precisa ser arrumado. Aquilo que precisa ser mudado. Qual é a ordem que eu tenho que colocar na minha casa? Eu não sei o que você precisa colocar em ordem. O que na sua vida tem que estar em ordem. Mas você sabe. Eu sei o que precisa da minha vida colocar em ordem. Vamos nos esforçar para colocar isso em ordem. E vamos nos esforçar também para eu ter condições de quando enfrentar uma tempestade, eu posso poder olhar para a parede, ver o rosto para a parede e falar, Pai, eu não aceito isso, por isso, por isso e por isso. Quando você não quer uma coisa, você tem que falar, não quero por isso e por isso e por isso. Pai, eu quero essa bênção, por isso, por isso. Conversa com o Senhor, como se estivesse conversando com um amigo. Mostra para Ele as suas insatisfações. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele está pronto para nos ouvir. E para mudar a nossa história. Para mudar uma determinação que Ele mesmo disse. E Ele mudou. A Bíblia fala que Ele ouviu o clamor de Ezequias. E viu as lágrimas dele. E ele fez mais. E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz que Ele acrescentou, eis que acrescentarei os teus dias em 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Ele ia fazer mais. Estava falando para ele, olha aqui, meu filho, você vai viver mais tempo ainda. Mas tem mais. Vou te dar um alívio. Eu vou te defender dessa cidade. Eu vou te dar vitória sobre o povo da Síria. Eu vou te dar graça. Eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. A ti e essa cidade. Eu é que vou defender. Você não vai precisar preocupar. Você não vai precisar ficar tenso, aflito com todo este povo contra você. Você vai ser curado. Curar dessa enfermidade. Acrescentarei anos de vida para você. E defenderei esta cidade. Que você luta por ela. Eu vou defender. Quando a palavra de Deus fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei, meu amado, o que você precisa hoje. Eu não sei o que você está buscando do Senhor agora. Mas o Deus que eu prego aqui nesta manhã, em nome dele que eu estou pregando, Ele é poderoso para fazer com você além do que você está pedindo. Além do que você está buscando. Ele coloca muito mais sobre a sua vida. Quando nós atendemos a voz do Senhor. Quando nós obedecemos a voz do Senhor. Coloca em ordem a sua casa. Coloca em ordem a sua vida. Vida para o Senhor. Fala, Deus, eu dependo de Ti. Tudo que eu tenho, eu consegui, não vale nada sem a Tua presença, sem a Tua palavra, sem a Tua resposta. E eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu não sei qual é o decreto que você recebeu. Eu não sei qual é a palavra que você recebeu que está afligindo o seu coração, que está afligindo a sua alma, que está trazendo para você agora uma dor, que está trazendo para você algo, meu amado, que está precisando de uma ajuda. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui para te dar muito mais do que você está passando. Muito mais do que você está pedindo. Mas é preciso, o nosso coração está voltado para o Senhor.
É preciso você levantar, sair da sua zona de conforto. Levantar de onde você está e ir ao Senhor, como o rei foi. Ele chorou por algum tempo. Quando nós recebemos uma notícia ruim, a gente fica triste por algum tempo. Mas aquilo, meu amado, uma coisa que eu tenho aprendido todos os dias. A fase ruim, ela não é eterna, não. Ela passa. O choro dura uma noite. Aquilo vai passar. Você vai viver tempos de glória. Você vai viver dias de vitória. Muitas coisas acontecem, você vai ver. Pode demorar 10 anos, 5 anos, mas você vai viver aquilo, a sua bênção. Não importa o tempo, mas você vai viver. Não pense que o problema de hoje vai ser eterno para você. Que a luta de hoje vai ser eterna na sua vida. Não vai. Há momentos de bênção. Há momentos de graça. Há momentos de gozo, de alegria. E a Bíblia fala que o Senhor Deus ainda falou para ele, vai lá, pega uma pasta de figo, passa na sua enfermidade, que você vai ser curado. Este vai ser o sinal que eu vou te dar. Que esta palavra fui eu que disse, diz o Senhor dos Exércitos. Então há coisas que a nossa mão tem que fazer. Deus podia ter curado ele assim, do nada, mas ele precisou receber uma ordem do Senhor, fazer uma pasta de figo e colocar na enfermidade. A ação do homem, a nossa ação para ver cumprido o projeto de Deus, a promessa e o milagre. Não é que nós precisamos ajudar ao Senhor, mas a nossa ação, a nossa atitude para que o milagre aconteça. Qual ou quais têm que ser as suas ações para ver o milagre do Senhor se cumprir na sua vida? Busque de Deus, clame a Ele e Ele vai fazer o que for preciso para mudar a sua história, para mudar o decreto da sua vida, para mudar aquela palavra negativa que alguém falou para você. Muitas vezes Deus até permite, meu amado, que alguém chega para a gente com uma palavra negativa. Ele quer acordar você, Ele quer falar com você, Ele quer que você vá a Ele e clame a Ele. Ele quer que você vá e reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Há momentos na nossa vida que precisamos sim passar por situações de deserto. Não porque o Senhor quer punir você, porque Ele quer fazer você crescer. Ele quer fazer você ver que Ele é Deus. E você ter uma intimidade com Ele. E você chegar a Ele e falar, Pai, se não fosse o Senhor, os inimigos me teriam engolido vivo. E reconhecer que foi Ele que fez. E Ele que vai fazer o milagre na sua vida. Então qual é o decreto que você quer que Deus mude nesta manhã? Qual que é a palavra que falaram para você, que tem te entristecido, que tem deixado você com a autoestima lá embaixo, tem deixado você com o coração pequeno? Nós vamos orar agora e Deus vai mudar a sua história. Nós vamos virar para a parede, o nosso rosto para a parede, e Deus vai mudar aquilo que tem afligido o seu coração. Vamos ficar de pé e vamos falar, Deus, eu estou me virando de costa para tudo que a vida tem feito contra mim. Tudo, Pai, que eu consegui, mas pelos meus esforços. Eu quero agora, Pai, virar para o Senhor e declarar que dependo somente de Ti. Que dependo somente da Tua misericórdia. Que dependo, Pai, somente do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor agora. Confia nele. Espera nele. E Ele vai fazer o impossível. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus, em nome de Jesus de Nazaré. A Tua palavra foi pregada nesta manhã, Senhor. E eu clamo a Ti agora, Pai. Deus, Tu sabes, ó Pai. Muitas vezes temos recebido, ó Pai, palavras negativas. Palavras, ó Pai, que vêm confrontado o nosso coração. Estamos vivendo muitas vezes tempestades, ó Pai. Tempestade que tem trazido, ó Pai, tristeza. Mas neste momento, ó Pai, nós queremos fazer como o rei Ezequias. Virar o rosto para a parede, Senhor. E dar as costas para o mundo. As costas para aquilo que não é do Senhor. E buscar do Senhor uma resposta. Um milagre. O milagre da transformação. O milagre, ó Pai, de uma nova história. Tu deu uma nova história para o rei. Tu, ó Pai, deu ele anos de vida. Acrescentou para ele, ó Pai, anos de vida e mudou aquela palavra de morte.
e trouxe para ele vida, trouxe para ele alegria. E mais ainda, Pai, o Senhor deu para ele ali, Deus, livramento. Livramento, Pai, aquela cidade da mão do inimigo, das mãos do adversário. Faz conosco isso nesta manhã, Senhor. Nos livra da mão do adversário. Nos livra das mãos do inimigo. E mude a nossa história nesta manhã. Mude a nossa vida, Pai, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Pai, intimidade contigo, comunhão com o Senhor. E que possamos, ó Pai, viver, ó Pai, dias de secreto com o Senhor. Dias de vitória. E eu libero agora, na autoridade do Espírito Santo, mudança, vida, resposta. Como o Senhor respondeu, ó Pai, o rei. Antes mesmo, ó Pai, do profeta sair do pátio do palácio. O Senhor falou que ele voltasse. Que nesta manhã, papai, antes mesmo, Pai, que os teus filhos saiam, ó Pai, aqui dessa igreja para fora. Que o Senhor responda, Pai, no coração de cada um. Aquilo que eles têm buscado. Aquilo que eles têm clamado ao Senhor. Eu libero agora, Pai, essa palavra de bênção. Eu libero agora essa promessa de vitória sobre a vida de cada um aqui nesta manhã. Não que eu tenha poder algum, mas que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, abençoe a cada vida. Abençoe a cada irmão, a cada família nesta manhã, papai, com respostas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.